Olá, o meu nome é Laura, eu sou da Info1 e hoje nesse vídeo pra Gincana nós vamos falar um pouco sobre esse livro chamado O Alquimista. O nome do autor desse livro é Paulo Coelho, esse carinha aqui, ó, amigo do Raul Seixas. Esse livro é incrível, ele é fantástico, meu livro favorito. Pensa num cara que escreve bem, esse Paulo Coelho, incrível. O principal foco do livro é a realização de sonhos e objetivos. O nosso personagem principal se chama Santiago. Ele é um pastor espanhol que ele é o cara mais resiliente do mundo. Por exemplo, desde a adolescência dele, ele passou a maior parte da adolescência dele estudando num seminário para ser padre. Porém, não era o que ele gostava, porque ele percebia que as pessoas estavam fazendo as coisas mais para comer e beber e não eram felizes. Por exemplo, ele faz uma analogia em relação às ovelhas, que quando ele era pastor ele tinha. As ovelhas só seguiam Santiago porque elas precisavam comer e beber. E ele interpretava que era assim que as pessoas faziam, sabe? As pessoas não trabalhavam em algo que elas amavam, elas trabalhavam em algo que elas precisavam, entendeu? E ele não queria seguir isso pra vida dele, ele não gostava desse conceito, entendeu? Eu acho isso muito legal e é um dos motivos pelos quais eu acho que você deve ler esse livro. E sério, ele segue a lenda pessoal dele. Mas, Laura, o que é lenda pessoal? Lenda pessoal é um sonho. Todo mundo tem um sonho, eu tenho um sonho, você também tem um sonho. Só que a maioria dessas pessoas não segue o próprio sonho. Essas pessoas, no meio do caminho, acabam sendo interferidas. Com várias coisas, principalmente vozes dos outros, onde você acaba pensando, nossa, meu sonho é tão fútil, eu não devo seguir isso daí, é melhor eu seguir o que outra pessoa tá falando. E não foi isso que o nosso querido personagem principal fez. Muito pelo contrário, ele resolveu seguir a própria lenda pessoal, que era viajar. Ele amava viajar, era o que ele se sentia feliz fazendo. E é isso que nós devemos seguir para nossas vidas, entendeu? É por isso também que a gente acabou recomendando esse livro, porque ele é incrível. E na história dele, ele fala direto disso, que você não deve desistir. Só que agora vocês devem estar pensando, nossa, Santiago, ele não desiste, o cara é perfeito, isso não é humano. Não, várias vezes ele já tentou desistir, tipo, super normal, sabe? Assim como a gente, assim como eu, assim como você. Porque todo mundo em algum momento da vida para e pensa, nossa, o que que eu tô fazendo? Eu tenho que parar, eu só tô fazendo porcaria, minha nossa. E foi exatamente isso que aconteceu com ele várias vezes. Várias vezes ele pensou, eu tenho que parar, entendeu? Tipo, não tá dando certo assim o sonho. Não vou falar muito sobre qual era o sonho dele, sobre os obstáculos que ele passou, porque senão eu vou acabar dando muito spoiler. E ele vai acabar tirando a graça quando vocês forem ler o livro, né? Mas eu recomendo muito. Beleza, o sonho dele, ele pensava muito, tipo, não vai dar certo, não vai dar em nada. Mas nesse momento, mini spoiler, apareceu um rei pra ele. E esse rei, ele representa os sinais, entendeu? Ele aparece como sinais para todo mundo que segue a própria lenda pessoal. Às vezes ele aparece como rei, às vezes ele aparece como objeto, porque a gente tem que entender a partir desse livro que somos todos interligados, sejam os objetos, as pessoas e tudo mais, porque fomos todos escritos pela mesma mão. E porque somos todos a mesma coisa, então tudo é muito interligado. E esse rei representa isso, entendeu? Que, tipo, uma coisa é uma vida a partir da outra. Ele dá como exemplo uma história de um cara que seguiu sua própria lenda pessoal, que era achar um diamante. Beleza, esse cara minerou 999.999 pedras, pensando no cansaço. Esse cara já tava quase desistindo, sabe? No nível de que quando ele ia desistir, ele jogou uma pedra no chão. Na verdade, ele chutou uma pedra e viu que era o diamante mais lindo do mundo e vendeu. Foi, tipo, muito incrível. E essa pedra que ele jogou foi esse rei, entendeu? Porque esse rei aparece de formas diferentes para as pessoas que seguem sua lenda pessoal. Esse rei representa os sinais da vida, entendeu? Porque muitas vezes acabam acontecendo coisas e acontecem sinais. E nessas situações que dão errado para as outras pessoas, nós sempre olhamos e pensamos, nossa, como é fácil de resolver. Mas quando é nas nossas próprias vidas, tudo é muito mais difícil, muito mais complexo e impossível. E isso retrata muito o individualismo. E esse livro fala muito sobre o individualismo das pessoas. As pessoas são muito individualistas. Nossa, sério, muitas vezes, inconscientemente, nós pensamos só em nós mesmos, em nossos próprios problemas, benefícios, e acabamos esquecendo que existe um mundo tão vasto. Nós focamos nos nossos próprios problemas, assim como o comerciante de diamantes que aparece no livro. O comerciante de diamantes, ele achava que a vida dele já tinha acabado, entendeu? Que ele não iria mais conseguir nada. O maior sonho, ele era muçulmano, então, como objetivo da vida dele, ele tinha o fato de viajar para Meca. Só que era só um desejo, sabe? Ele acabava sempre ficando naquela, tipo, eu tenho muito medo de me decepcionar, então eu prefiro não sair da minha zona de conforto. E esse livro fala muito sobre saia da sua própria zona de conforto, entendeu?
Porque sair da zona de conforto é o que nos faz felizes, entendeu? Porque se a gente não sair da nossa própria zona de conforto, nós temos a mesma vida pro resto da vida, para todo sempre. E nós não somos felizes quando nós fazemos o que as outras pessoas querem. Muito pelo contrário, entendeu? Então, para realizar os seus objetivos, o Paulo Coelho diz com suas mais lindas palavras que o universo conspira ao seu favor. Quando você quer muito forte alguma coisa, o universo conspira ao seu favor e isso é muito incrível, sabe? Porque, ai, nossa, sério, a partir de sinais, a partir de tudo. Porque se você realmente quer uma coisa, você não vai desistir assim tão fácil. Muitas vezes a gente desiste, mas isso é algo normal. E a gente desiste, aprende de novo e faz de novo, assim como o Santiago fez. Esse personagem maravilhoso que eu recomendo muito que vocês leiam a partir desse resumo e recomendação. Foi por isso que nós escolhemos esse livro. Ele é maravilhoso, recomendo de coração. Paulo Coelho, muito obrigada por essa obra. Eu amo esse livro. Valeu, tchau!